Olha só as imagens que eu tenho dessas crianças. Aqui é o carro, né? O carro onde os corpos foram abandonados. Esse homem vinha ameaçando essa mulher o tempo todo. Ele era muito agressivo, tanto é que ela aguentou ele durante 8 anos. Até que chega em março desse ano, ela resolve colocar um ponto final no relacionamento contra esse Breno. Breno, nós temos a foto dele, é mais traçado como um verdadeiro monstro. Por quê? Porque ele, com violência contra a mulher, acaba então, para atingir a ex-companheira, quando ela coloca um ponto final, ele começa o tempo todo a perseguir, a ameaçar essa mulher, até que esse homem da foto acaba tirando a vida das 2 crianças, uma de 5, a outra de 3. O Guastelli tem novas informações sobre esse caso, o Guastelli tem muita informação direto da fonte dessa história. Conta, Guastelli, o que você obteve de atualização sobre esse caso. Bom dia, Dudu, bom dia a todos. Realmente é um caso que choca não só São Paulo, mas o país. Mais um caso em que o pai, das crianças, isso não pode ser considerado o pai, quer atingir a companheira, a ex-companheira. Então ele vai, pega essas crianças no final de semana, diz para a mãe que vai levá-las até o museu, passear, e aí acaba cometendo esse crime bárbaro, horrendo. E aí ele sufoca essas crianças dentro desse carro. E aí ele diz ainda para os familiares, antes de sair, que ele vai fazer uma besteira com as crianças. E ninguém impede isso daí, Dudu. O mais chocante, mais grave de tudo é isso daí, que ele conta para os familiares essa informação. E aí é muito triste e lamentável o que tem acontecido com essas 2 crianças de 5 e 3 anos aqui na cidade de São Paulo. Agora, tem detalhe ainda dessa história. Uma nova informação de que uma foto que a mãe postou no status do WhatsApp... Atiçou isso daí, Atiçou. Olha só, o motivo por trás disso, claro que é o ódio, desse homem, dela ter terminado o relacionamento, só que tem um detalhe. O que foi o gatilho para ele pegar as crianças e ceifar a vida, porque ele não foi armado com um revólver nem com uma faca. A informação que ele repassa para a polícia é de que as 2 foram mortas sufocadas, ou seja... Esganadas, Esganadas. Ele foi pro enforcamento dessas crianças. Agora, sinal de que ele não premeditou a situação. Foi por impulso da emoção. Por quê? Quando ele abre o WhatsApp dele, ele se depara com o status da ex-companheira, da Jennifer, mãe das crianças. Quando ele abre, ele vê uma foto dela com as amigas. Se divertindo, Se divertindo. Aí ele fala, eu não aceito. Eu não aceito. E aí ele parte, então, para o crime. Logo na sequência, ele já manda uma mensagem para ela, que nós temos essa mensagem para compartilhar com você. Boa parte dessa conversa, esses prints já fazem parte da investigação. Eu vou colocar na tela aí para você acompanhar o que ele fala. Repara na conversa aqui, ó. Caramba, eu tô falando sério também. Você não acredita em mim, né? Responde. Aí ela, vai, Breno, vem logo, porque a mãe estava desesperada em ter os filhos de volta. E olha o que ele fala. Mano, eu matei as meninas. Você quer que eu vou com você? Alguma coisa nesse sentido? Me responde. Como você quer que eu vou para aí? Eu tô falando sério, meu. Ou seja, a mãe pedindo o tempo todo para ele devolver as meninas. Porque era sempre a mãe do Breno que buscava as filhas, para a Jennifer não ter o contato com ele. Contato com o Breno. E era sempre ali, não era na casa. A mãe não vinha até a casa. Ela ia até metade ali do caminho. Sim. E fazia a entrega das crianças justamente para não ter contato com esse homem muito violento que perseguia e ameaçava ela o tempo todo. A Rani Oliveira está nesse momento, nós vamos conversar com a mãe ao vivo e também com outros parentes que estão agora se preparando para velório, enterro das 2 crianças. Uma verdadeira tragédia. O homem, depois disso, confessa o crime, a polícia chega até o carro, porque ele não estava mais próximo do veículo, estava sem a chave, a polícia então quebra o vidro traseiro, já encontra as meninas sem vida, chama o SAMU apenas para constatar a morte. Constatado o óbito, o local é cercado, a perícia começa. A perícia é feita nos corpos também para identificar se tudo que ele contou em depoimento é verdade. Ô Rani, os detalhes direto com a mãe aí, você que tem todas as informações do caso, fique à vontade.
Dudu, nós estamos aqui em frente ao IML. A mãe está a caminho aqui para reconhecer os corpos das filhas. Ela deve conversar com a gente aqui em frente ao IML, porque realmente um dia muito difícil, um momento muito duro para ela. A gente conversou com algumas testemunhas aqui e vai ser a primeira vez que ela vai ver as filhas depois de tudo isso que aconteceu. Então a gente está aguardando aqui, ela está a caminho e deve conversar com a gente. Além disso, Dudu, o exame do IML, ele deve constatar detalhes da morte e ainda se houve abuso sexual. Então, é muito fundamental esse exame ficar pronto para que tenha a confirmação de asfixia e também se houve outras lesões durante o assassinato dessas duas meninas de 5 e 3 anos de idade. Como a gente disse, Breno estava preso. Ele estava preso e estava separado da mãe das meninas já desde março. E ela teria deixado de visitá-lo na cadeia. Então ele já começou a ficar nervoso, mas também já tinha um histórico de muita briga, muitos ciúmes. E aí, depois de ver essa publicação, essa foto no status da mãe das crianças, ele ficou ainda mais transtornado. Realmente ligou para ela e disse que iria matar as meninas, confirmou também para um outro familiar antes de sair de casa e foi encontrado pela polícia militar que estava fazendo patrulhamento ali pela região, viu o Breno transtornado, os agentes viram o Breno transtornado e ele disse que estava com as filhas. Mas não deu detalhes a princípio. Quando os agentes entraram lá no carro, viram as crianças asfixiadas. Então a gente vai continuar aqui em frente ao IML aguardando a mãe. Assim que ela chegar, eu te chamo, Dudu. Olha, então nós vamos com exclusividade, pela primeira vez, falar com a mãe. Não só pela primeira vez aqui no Ao Vivo, mas também nós temos um trecho de uma outra entrevista que nós fizemos com a mãe e é o que você acompanha agora dentro dessa reportagem que conta mais detalhes dessa tragédia que marca São Paulo. Carro prata chega e manobra na rua. O motorista estaciona e não sai do veículo. São 7h48 da noite. Dentro do carro também estão duas crianças, Laís, de 5 anos, e Isis, de 3. Horas depois, as duas meninas foram encontradas mortas. Ela não tem que cair. Para a polícia, foi dentro deste veículo que Breno de Souza Castro, de 24 anos, matou as próprias filhas. Mais de 6 horas depois da chegada do carro, Breno volta a aparecer nas imagens. Sem camisa, ele mexe no porta-malas do veículo. Depois veste 2 blusas e olha pela janela do banco traseiro do lado direito. Breno dá a volta no carro, abre a porta do motorista e se senta. Mas fica ali por poucos segundos e logo levanta. Ele caminha até a porta do passageiro, parece olhar alguma coisa dentro do veículo e volta novamente para o porta-malas. Breno fecha e tranca o carro, depois caminha tranquilamente e vai embora a pé. O que aconteceu dentro deste veículo durante a madrugada e o que Breno fazia ao voltar ao automóvel são mistérios que a polícia agora tenta desvendar. Justamente no fim de semana de Dia dos Pais, Breno ficou com as 2 filhas. Mas durante o encontro começou a ligar para a mãe das meninas e a fazer ameaças. A mãe pediu ajuda à polícia militar. A equipe foi chamada para tentar encontrar o pai e as 2 crianças. Quando os policiais chegaram, as 2 meninas já estavam mortas. Laís Heloísa Alves de Souza, de 5 anos, e Isis Helena Alves de Souza, de 3. As 2 foram encontradas no carro. A polícia investiga a causa das mortes. Por enquanto, a principal hipótese é de que as meninas tenham sido asfixiadas. Segundo a polícia, Breno não aceitava o fim da relação. No dia do crime, ele ligou para a ex-companheira dizendo que mataria as próprias filhas. Depois das ameaças, ele saiu da zona leste de São Paulo e veio até aqui, o Jardim Guanabara, na zona sul. Foi bem aqui nesta rua que ele parou o carro com as 2 crianças. Eu deixei elas na casa da avó delas, né? Foi quando a avó delas me mandou mensagem, Naira, o Breno tá falando que vai matar as crianças, que não vai voltar com as crianças, mandou mensagem pra ele. Quando eu fui mandar, ele falou a mesma coisa. Eu não vou voltar, vocês estão desacreditando de mim. E nós conversou com ele a madrugada toda. A madrugada toda ele falou, elas já estão mortas. Nesta conversa com a ex-mulher, Breno escreve: "Mano, eu matei as meninas." Logo depois diz que vai se entregar e culpa a mulher pelo crime. Depois de Breno desaparecer com as filhas, às 6 da manhã ele foi até uma delegacia e confessou os assassinatos. O indivíduo relatou que teve problemas conjugais com a sua ex-esposa, né? E diante desse fato, alegou que teria cometido o crime em função de razão passional.
Foi o próprio Breno quem indicou aos policiais o local onde havia deixado o carro com os corpos das filhas. Ele foi preso em flagrante pelo duplo homicídio. Os exames devem confirmar a causa das mortes e apontar se as crianças também foram vítimas de abuso sexual. Isso não se faz com as filhas dele, que pai é esse? Que pai é esse frio com as próprias filhas? Pra mim isso não é pai. Olha, eu tenho nesse momento mais conversas que foram compartilhadas por parte da polícia no sentido de fazerem parte desse inquérito entre o Breno, que é esse que você acompanha na foto, e a Jennifer. Olha só a ameaça e a perseguição, porque todo esse histórico colabora. Mas uma informação relevante, Guastelli, que nos chega através do depoimento. Apesar dela sofrer o tempo todo agressão por parte desse homem, ela nunca teria procurado a polícia para exigir, por exemplo, uma medida protetiva? Exatamente. Consta aqui que ela, a mãe das crianças, nunca pediu uma medida protetiva, né, contra ele, contra esse agressor. Mais um caso que revela, né, que nós tivemos a semana passada de Palmas, no Tocantins também, que a mãe sofria violência por parte do pai, do agressor, que acabou matando as crianças como uma forma de vingança. E aqui, mais uma vez, nós vemos isso. Ao publicar, ao ele ver uma foto dela postada nas redes sociais dela, ela se divertindo, né, curtindo o dia lá com as amigas, ele fica irado e com base nisso daí, nessa ira, ele decide matar as crianças. Um verdadeiro vicaricídio, que nós chamamos, está tipificado agora no Código Penal, a pena de 20 a 40 anos por cada criança, ou seja, no mínimo ele vai ser condenado a 80 anos, apesar de ele ter confessado, né, na delegacia que matou as crianças. Essa confissão com certeza não vai atenuar a pena dele, porque tem várias agravantes aí, cometido por motivo fútil, com, vamos dizer, enforcamento contra crianças, então tudo isso daí vai pesar na pena. E infelizmente o nosso sistema penal só permite, né, nosso sistema de legislação, que ele cumpra 40 anos, mas vai ter que cumprir muito bem preso, porque isso daí não pode ser considerado o pai. E ainda mais no Dia dos Pais, né, que as crianças foram para a casa dele pensando que ia comemorar, estar junto com os pais, para dar um abraço, tudo, receberam. Vamos agora ouvir a sonora da mãe, né? Vamos ouvir a mãe. Matei ele porque isso não se faz com as filhas dele, que pai é esse? Que pai é esse frio com as próprias filhas? Pra mim isso não é pai. Hoje um dia relacionado com o Dia dos Pais, que não é pai. Que não é pai. Ele não foi pai. O pai era eu. Ele não foi pai, ele foi pai. O pai era eu. Olha, isso é ela respondendo sobre a questão de ficar frente a frente. Se ela pudesse agora, hoje, ficasse frente a frente com o Breno, ela teria esse tipo de atitude, de bater, enfim, da agressividade. Agora, ele prestou depoimento e o Guastelli tem detalhes do depoimento, do que ele conta para a polícia. Inclusive, o Guastelli, ele fala sobre questão de traição. Traição que não só ele fala, mas a Jennifer também, porque um dos motivos para a Jennifer colocar um ponto final na relação com ele não era só a agressividade, mas também casos de traição da parte dele. Só que ele, em depoimento, fala também de traição por parte da Jennifer, mãe das crianças. Exatamente. Ele alega no depoimento, né, ontem na polícia, que ele confessou esse crime aí, porque ele estava sendo traído pela mulher e que ficou muito mal por causa disso. Ou seja, já não estavam tendo mais uma vida de casal, tanto é que estavam separados desde março desse ano, ou seja, já há mais de 4 meses aí, e ao ver essa foto dela com as amigas, ele se sentiu traído. Ah, então peraí, ele termina o relacionamento em março, só que ele não aceita, ele praticamente ainda leva ela como a esposa dele. E aí, de repente, ele acaba flagrando, então, ela saindo com as amigas ou se envolvendo amorosamente com outras pessoas, porque já não estava mais com ele, e aí ele considera isso traição, mas a Jennifer fala que teria dado um ponto final aí no relacionamento, porque ele teria traído ela. Ou seja, e ela não estava mais com ele, quando ele mesmo assim, então, acusa ela de traição. Exatamente, e aqui é um motivo assim muito fútil, né, Dudu? Ele vê uma foto dela no Instagram, nas redes sociais dela aí, se divertindo com as amigas, e em razão disso ele resolve, né, fazer essa besteira. E aí ele afirma aqui que ficou muito mal por causa disso e disse que foi ver as filhas e acabou fazendo... Posso falar o palavrão aqui? Não, melhor não. É melhor não. Melhor que fez não. uma besteira, vamos pôr assim. Fez uma besteira. Ele assume isso o tempo todo. Sim, assume. Inclusive nas mensagens. Ele chegou a falar para os próprios familiares, porque a mãe primeiro, quando recebe as mensagens, começa a ligar
para a família do Breno. Breno de Souza Castro é o nome do monstro. E aí, de repente, ela pega e começa a ligar o tempo todo para a família. O tempo todo. E aí a família começa a questionar o Breno. Não, o Breno saiu. Diz que ia levar as crianças para o Museu do Ipiranga aqui em São Paulo. E de lá para cá, nada do Breno, nada das crianças. Então a própria família é que começa a ficar preocupada. E aí ele conta para a família que teria matado as crianças e feito essa grande besteira. Agora, ele fala também, na promessa dele, ele fala, eu vou tirar a vida das meninas e na sequência eu vou tirar minha própria vida. O Rani Oliveira, que está acompanhando o caso, será que realmente ele tinha a intenção de tirar a própria vida ou depois que ele mata as meninas, ele se arrepende? Porque aí ele resolve confessar e depois dessa confissão é que ele iria tirar a própria vida? De que forma que ele já tinha esse plano montado de tirar ou matar ou tirar a própria vida depois de matar as meninas? Por isso que eu chamo a Rani Oliveira, porque a Rani está prestes a receber lá os familiares. A mãe vai falar ao vivo com a gente, vai trazer um pouco mais do sentimento dela de momento e também mais informações sobre o perfil aqui do Breno. Essa imagem, o Guastelli, que a gente tem aqui, me parece que é a última imagem dele deixando o carro e logo na sequência ele confessa para a polícia. Rani, ele então não tirou a própria vida ou ele chegou a ser ferido aí? Dudu, realmente ele tinha esse plano, mas segundo a polícia, ele não tinha nenhum ferimento que possa indicar que ele tentou tirar a própria vida depois de matar as duas filhas. Tanto que ele foi encontrado pela polícia alguns momentos depois. Então, ou seja, se ele realmente tivesse esse objetivo, ele teria tentado alguma coisa antes da chegada dos agentes. Mas não, ele deixou as filhas dentro do carro, asfixiadas, e ficou transtornado ali, circulando pela região até ser encontrado pelos agentes. Então, nesse momento, ele disse que estava com as filhas, mas não disse o que tinha acontecido. Foi quando os policiais chegaram, quebraram o vidro do carro e encontraram as crianças mortas lá dentro. Então a informação que nós temos até o momento é que não. Ele, apesar de ele ter dito que iria tirar a própria vida, ele não chegou a tentar. Então ele realmente apenas se vingou da mãe das crianças, tirando a vida das duas meninas. Realmente algo muito triste. Agora o IML deve realizar exames para saber detalhes dessas mortes, inclusive se houve abuso sexual. A gente continua aqui esperando a mãe das crianças, que já está a caminho aqui do IML para falar com a gente, Dudu.